Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria, como hoje é o Dia dos Pais, eu queria falar a respeito de um papai que foi uma bênção na vida de seus filhos. E creio que nós podemos aprender um pouco a respeito do testemunho desse homem. Eu vejo assim que ele não foi uma bênção só como um pai, mas como um cristão também, né? Então, eu creio que esta palavra não vai alcançar apenas corações dos pais, mas também de todos nós que de certa forma, entregamos os nossos corações para o Senhor. Quero abrir lá em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Tá? Jó, para mim, foi um grande exemplo de um homem de Deus e um grande papai. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E peço a ti, Senhor, fale conosco. Ministra em nossas vidas, que a tua igreja, por meio desta palavra, seja edificada e exortada para a honra e glória do teu nome. Ser pai, como eu já disse no início da nossa reunião, é uma grande bênção, né, que é concedida pelo Senhor. Os pais, eles são privilegiados por transmitir legados à nova geração, mas não é tão simples assim. O pai, ele precisa ter muita responsabilidade, né? Ele precisa ter muito cuidado na sua jornada como pai, porque de fato todos os papais, eles são influenciadores direto da nova geração. E isso sugere o quê? Responsabilidade. E essa responsabilidade fazem que os pais sejam instituídos por Deus para transmitir a fé. E isso demanda espiritualidade. Eu escrevi algo que nós podemos ver na vida de Jó, é que Jó foi um homem rico e poderoso do Oriente. Mas ele não permitiu que as suas mais altas responsabilidades diminuíssem sua atenção e preocupação por seus filhos. Tá? Deste modo, nós podemos perceber aqui que nós temos em Jó uma das pessoas mais nobres, exemplos na história dos pais aprovados por Deus. Eu queria deixar, antes de nós falarmos aqui dessas marcas, desses exemplos que Jó deixou em relação aos seus filhos, eu queria deixar bem claro aos papais da igreja que você, papai, tem um potencial enorme, tanto pelo lado bom
ou ruim na sua influência na vida de seu filho, né? Então, vamos tirar aqui alguns exemplos que Jó deixou como pai. Jó ensinou mais pelo exemplo do que com palavras, é o que nós lemos aqui. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro. A Bíblia fala que Jó não era uma pessoa falsa. Ele não mentia, não vivia uma vida dupla. Ele era inteiro. Era um homem inteiro diante de Deus e diante dos homens. Nós podemos ver na vida de Jó que ele era um homem sincero, transparente e verdadeiro, autêntico. Uma das coisas que nós podemos aprender em relação a isso, queridos, é que os filhos, eles podem aprender muitas coisas boas quando um pai, ele tem essas mesmas atitudes que Jó teve. Você pode ter certeza que se você viver dessa forma, você vai impactar a vida de seu filho. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 7, diz algo muito interessante. A Bíblia diz: o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Então você vê aí, meus irmãos, que filho, ele assiste o pai. Ele olha o pai. O pai, ele conquista o coração do filho, ele conquista o testemunho do filho lá na frente, com a sua atitude atual. Naquilo que o seu filho está vendo hoje, ele vai exercer lá na frente. Então, queridos, o exemplo, ele vale muito mais do que discurso. O exemplo vale muito mais do que conselhos. E quantos pais aconselham uma coisa que não vive? Isso pode ser um fracasso na vida de um papai. E Jó nos mostra que o certo é, aquilo que nós falamos não vale nada se nós não vivermos. Então o pai foi chamado para viver de uma forma íntegra. Entendam que o mundo está cheio de palavras vãs, mais vazio de exemplos dignos de serem imitados. Então, queridos, o verdadeiro pai, o pai que abençoa a vida dos seus filhos de uma forma muito poderosa, é aqueles que têm um coração em Deus, aqueles que vivem uma verdade, porque aquele que está em Deus, ele anda na verdade, ele é íntegro, ele é real, ele não tem uma vida de mentira. Outra coisa que Jó nos mostra através da palavra, que Jó ele era pautado pela retidão moral, não pela aptidão imoral. É interessante isso em Jó. Jó era reto, possuidor de um caráter elevado, ele era um homem nobre, ele era responsável, honesto em tudo, em tudo. Esses 5 primeiros versículos que nós lemos na palavra do Senhor, isso mostra totalmente o caráter deste homem. Há muitos pais, queridos, que deixam poupudas riquezas materiais para os filhos, mas também legam a eles um caráter disforme, uma personalidade doentia, um nome sujo e uma reputação duvidosa. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos que entender é que a vida dos filhos é a extensão da vida dos pais. Essa retidão que Jó tinha em sua vida, os filhos viram, os filhos assistiram. E se nós observarmos aqui, que os filhos de Jó, eles seguiam a linhagem de Jó, o exemplo de Jó. E esse homem era aquele cara que tinha aptidão moral. E ele não mostrou a imoralidade dentro da casa dele. A Bíblia fala também que Jó tinha uma vida correta com Deus. Homem de Deus. Jó era temente a Deus. Ele só não falava de Deus, mas ele temia a Deus. Uma coisa é falar, queridos. Outra coisa é temer. Outra coisa é viver. Não adianta nada eu estar aqui falando de Deus para você e não ter uma vida de Deus lá dentro da minha casa, na vida dos meus filhos.
Eles vão ficar horrorizados. Eu vou distorcer quem é Deus. Eu vou queimar a imagem de Deus na vida dos meus filhos. Isso é uma coisa assim que não cabe só apenas aos pais, mas acho que cabe a todos nós. Né? Nós precisamos ter uma vida temente a Deus, irmãos. E uma vida temente a Deus é aquela vida que exemplifica a vida de Deus através das nossas vidas. Isso é em tudo, ações, palavras, gestos, aquilo que nós vivemos lá na nossa casa. Nós precisamos testemunhar a Deus. Isso que é uma vida temente a Deus. Vida temente, temor, meu irmão, não é aquele que você teme a Deus, aquele medo que você tem. Eu não estou falando disso, eu estou falando aquele temor em que você reverencia o seu Senhor. E todos nós precisamos reverenciar o Senhor todos os nossos dias. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, Jó era essa pessoa. Jó, na sua geração, enquanto os muitos serviam outros deuses, como os dias de hoje, os filhos de Jó via ele servir a um Deus, apenas um só Senhor. Isso é interessante, é maravilhoso. É uma pergunta para nós. Será que os nossos filhos, será que no nosso ambiente familiar, as pessoas que fazem parte da nossa casa, eles estão vendo Deus em nossas vidas? Jó tinha uma maneira certa de lidar com o mal. Jó sabia do perigo existente. E é por isso que a Bíblia fala que ele se desviava do mal. Meus irmãos, isso é uma coisa que é muito sutil. É uma coisa que precisa de muita atenção a todos nós. Porque o mal está entrando dentro da nossa casa de uma forma muito sutil. É como se fosse, como Paulo fala sobre Satanás, né? Que Satanás ele se manifesta até como espírito de luz. Isso fala lá em Coríntios. Né? E o mal também está entrando de uma forma tão sutil, como se fosse uma coisa boa. Você clica lá na internet hoje, aí você vê uma cena bacana, uma coisa bacana, mas ali está te levando o quê? Para o caminho mal. Aquilo ali está desligando, afastando você da presença de Deus. Às vezes você ouve conselhos que parecem bacanas aos seus olhos, mas literalmente está afastando você de Deus. Então isso que precisa tomar cuidado, queridos. Nós precisamos aprender a ter essa atenção na nossa mente, para que nós não venhamos nos desviar do mal. E para ir para o mal é muito fácil, é muito rápido, é apenas um piscar de olhos. O mal já entra lá na sua mente, no seu coração, e você começa a aplicar aquilo que não é certo ali dentro do ambiente familiar, e você impacta as pessoas que estão em sua volta. E para isso, meus irmãos, a gente não pode ser orgulhoso, tá? A gente tem que ser humildes, pessoas humildes, para reconhecer que nós erramos, que nós somos falhos, que nós precisamos mudar muitas vezes. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E nós precisamos viver na humildade todos os dias, reconhecendo que não somos nada e que nós precisamos viver em vigilância para que o mal não venha chegar em nossas vidas. E nós temos um poder muito grande para influenciar as pessoas. E vou ser bem honesto aqui. E você influenciar as pessoas para o mal é muito mais fácil do que influenciar para o bem. É bom tomarmos cuidado. Jó, nós podemos ver na Bíblia que ele influenciava positivamente seus filhos. Positivamente seus filhos. Que tipo de positivo, o que de positivo ele colocava, ele passava para a vida dos seus filhos? Uma delas é a questão do tempo. Passava tempo com seus filhos. Jó era aquela pessoa que passava tempo com seus filhos. Meus irmãos, os filhos de Jó tinham tempo uns para os outros devido ao tempo em que o pai dedicou a eles. Nós lemos aqui que os seus filhos se reuniam. A Bíblia fala que ele tinha 7 homens e 3 mulheres. E todos eles se revezavam e eles tinham aquela comunhão, chamavam aquelas 3 mulheres.
as 3 outras irmãs para participar da comunhão, e eles tinham uma vida em comunhão, eles tinham uma participação familiar, e isso é tremendo, irmãos. Eles aprenderam a ter comunhão, e como isso é importante. Nós precisamos aprender a criar o prazer de estar juntos. Nenhum presente compra, nenhum presente é maior do que a presença de um pai na vida dos filhos, ou então qualquer outra pessoa. A comunhão, ela é melhor do que outra coisa. Ela é melhor do que tudo. Então, queridos, nada compensa a falta de tempo, tá? Hoje, muitas vezes, o que atrapalha muito a nossa comunhão familiar é a nossa falta de tempo. Os nossos, as nossas atividades. E nós precisamos, como igreja, aprender mais e mais o significado da comunhão familiar. Carinho, respeito se adquire, não são com conquistas, mas é através de um relacionamento. Existem filhos que não conhecem pais. Existem filhos que têm medo dos pais. Existem filhos que não têm confiança nos pais. Existem filhos que não têm coragem de abrir os corações para os pais. Você sabe por quê? Falta de comunhão. Comunhão. E acabam procurando pessoas lá do lado de fora que não sabem nada de conselhos em relação aos seus filhos. Então temos que ser presentes na vida familiar. Amém, queridos? Eu espero que Deus venha nos abençoar. Não só apenas os papais, mas todos nós como família. Todos nós como família. É importante isso. Jó fazia uma coisa muito interessante também, irmãos. Ele promovia a união, paz, felicidade e a liberdade de seus filhos. Eu acho isso tremendo. Meus irmãos, o pai, ele deve promover coisas boas. Por isso Jó era um pai realizado. Era um pai que não colocava peso. Você reparou que existem pais que, quando chega no lar, ele joga peso? Fica um terrorismo danado. Hoje os pais, eles são mais comunicativos, mas aquelas pessoas da geração um pouco mais antiga, o negócio era meio tenso, irmão. Lá nós tínhamos horário para tomar banho, na hora do jornal ninguém podia falar nada, porque o pai tinha que... A nossa criação era assim. Isso, de certa forma, era prejudicial. Mas agora, hoje, não, a coisa é bacana. Hoje nós temos mais liberdade na comunicação. Mas nós precisamos ter sabedoria nessa comunicação, porque talvez a comunicação traz tormenta. Já reparou que existem casas, famílias que só vivem brigando? Começa a ter uma comunhão de 5, 10 minutos e depois é só briga. Só briga, só briga, só briga. Fica lembrando, fica desenterrando coisa do passado, fica falando coisa na cara, jogando coisas na cara, tendo contendas e vai trazendo morte. Mas o Jó foi diferente. A Bíblia não fala aqui que Jó teve um problema familiar, mas muito pelo contrário. Jó era aquele homem que ele promovia união entre os irmãos. Ele promovia paz, felicidade e liberdade para seus filhos. Esse negócio de liberdade eu acho tremendo, irmãos. Porque Jó, ele permitia que seus filhos, eles tinham comunhão uns com os outros. Lá fazia festa na casa de um, na casa de outro. Isso significa o quê? Liberdade. Porque existem filhos que são prisioneiros de pais. É bom você prestar atenção nisso. Existem pais inseguros. Pais que acham que o seu filho é uma matéria sua, mas não é. A gente apenas cria filhos. Porque, de fato, se nós olharmos para entendermos de uma forma espiritual, os filhos são filhos de Deus. Nós somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos, e nós temos que dar plena liberdade para os nossos filhos. Agora, tem filho que não pode sair do quintal que o pai está junto. É uma insegurança comum, é uma insegurança que você assusta. Aí você lá na frente vai criar um filho, desculpa a expressão, frouxo. Liberdade, irmão, tem que ter.
eu tenho medo. Deus está no controle, irmão. Você não confia em Deus? Cadê a nossa fé? A gente exercita a nossa fé, irmão. Não é enchendo o nosso coração de expectativa, não. A gente exercita a nossa fé entregando a vida dos nossos filhos na segurança do Pai. Amém, papais? Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos promover a liberdade dos nossos filhos. Jó preocupava mais com a vida espiritual do que o sucesso profissional. Isso é bênção. Isso é bênção, irmãos. Eu acho interessante que Jó, a Bíblia fala que ele era o quê? Rico. Né? Poxa, um cara desse tinha muitas coisas, né? Possuía 7.000 ovelhas. Rapaz, é muita coisa. Né? 3.000 camelos. Depois vocês pesquisam aí, quanto que vale um camelo? Né? Deve ser mais caro que boi. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Então, prosperidade não faltava na vida dele. Mas uma coisa ele colocava na frente. O que me lembra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é Jesus falando para aquelas pessoas que se apegam muito nas coisas materiais e vivem ansiosas. Mas Jó é aquele homem que se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Isso é tremendo, queridos. Jó se preocupava muito mais com a salvação do que com a profissão. Jó se preocupava muito mais com a salvação do que poder levar eles a uma viagem dos sonhos deles. Esse era Jó. Jó era esse homem espiritual. E eu posso ver na Bíblia aqui que os filhos precisam de pais que sejam firmes e referências em padrões de fé. De fé. Meus irmãos, a maior herança que nós, como pais, damos aos nossos filhos não são bens, tá? Não são. Jó foi aquele homem que teve o desejo ardente de levar os seus filhos à salvação. Portanto, ele assume o posto de sacerdote. Sacerdote do lar. Gente, já converso com algumas pessoas mais próximas que eu, e isso aqui eu falando diretamente para os papais mesmo. As mulheres, sem dúvida nenhuma, elas tomam a frente dos pais. E isso é vergonhoso, queridos. O homem não tem vergonha na cara mesmo nesse sentido. Há conversão? Será? O homem foi chamado para assumir o posto de sacerdote. Jó, ele sabia da sua missão. E a missão dele era conduzir seus filhos ao Pai Celestial. Isso é tremendo, irmãos. Esse homem nos ensina muitas coisas. A visão de Jó, meus irmãos, não era uma visão de dar as coisas para os filhos, mas é levar os seus filhos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jó aqui já era um homem por ter 10 filhos, e os filhos já eram adultos. Creio que esse homem já era homem de idade. E mesmo ele sendo uma pessoa de idade, ele se preocupava com a salvação de seus filhos. Meus irmãos, a gente precisa aprender a preocupar com a eternidade dentro da nossa casa. Sabe? Uma das coisas que nós precisamos demais aprender, muitas vezes nós somos roubados. O nosso coração ele é literalmente roubado pela circunstância do mundo a querer usar todas as nossas forças, todas as nossas capacidades para sustentar o nosso lar com bens materiais.
E olha que é uma coisa lícita, é uma coisa certa. Mas muitas vezes erramos, porque nós colocamos isso como se fosse tudo. E esse tudo que nós colocamos acaba significando que não é nada. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos implantar a salvação dentro das nossas casas. Amém, pastor? É assim, queridos. É simples, não é tão fácil assim de viver. Mas muitas vezes a nossa mente ela é corrompida por essas questões que nós vivemos e que acaba roubando os nossos corações. Jó é aquele homem que preocupava com a santificação de seus filhos. Santificação. Eu vejo aqui Jó fazendo um ritual. Um ritual, esse ritual que eu estou falando, meus irmãos, é um ritual santo. Porque ritual não é uma coisa muito bacana em se dizer. Mas aquele homem, ele todos os dias, ele santificava os seus filhos. O versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Meus irmãos, você sabe o que Jó me ensina aqui? Que vale mais um filho indo para o céu do que ver um filho trilhando os caminhos da fama e sucesso e ter o seu futuro incerto em relação à eternidade. O que adianta você ter um filho famoso? O que adianta você ter um filho muito rico que vai até te ajudar na sua velhice? Né? Existem tantos filhos que prosperam e abençoam seus pais, da casa, da viagem, da carro, e isso é bênção, mas e a eternidade? Como é que está? Como que está a eternidade? Portanto, cabe a nós como papais levar os nossos filhos a uma santificação. Santificação. Jó era um incansável intercessor. Embora com tantas propriedades, empregos e negócios para cuidar, a Bíblia fala que Jó se levantava de madrugada todos os dias para cuidar da espiritualidade de seus filhos. Gente, esse negócio é muito sério. Eu estou rindo porque isso cabe a mim, viu? Quantas e quantas vezes a minha esposa já chamou a minha atenção. Olha aqui, eu colocando a minha vida aqui. Renato, você não vai orar pelos meninos? Renato, você não vai ler a palavra com os meninos? Nós tínhamos o ritual de todos os dias, de estar lá orando e abençoando meus filhos todos os dias. E hoje eu não faço isso com mais frequência. Isso ganha força no meu coração aqui falando sobre isso. Isso me confronta. Não é porque eles são grandes, eu acho que eles já sabem de tudo. Meus irmãos, a gente só vai deixar de ser pai depois que a eternidade chegar até nós. Essa que é a grande questão. Então ele era um incansável intercessor. Você sabe o que é ser incansável intercessor? Ele nunca abriu mão, nunca desistiu. Nunca desistiu. Aí você já reparou que hoje existem pais, que vem a força na igreja, aqui na igreja por conta dos filhos. É os filhos que querem vir à igreja, o pai vem numa só amarrado, irmão. Isso é triste de ver. Pais vêm aqui só para ver filho cantar. E parece que o filho que está levando a santificação para o pai. O filho está mais envolvido com o pai, mais envolvido com a igreja do que o próprio pai. Papais, me perdoem, eu estou querendo constranger vocês mesmos para ter uma vida santa. É vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso não pode acontecer. Um pai cristão, ele precisa exercer a sua vida de Deus dentro da sua casa e o seu filho tem que ver. E uma das coisas é você levar seus filhos para a igreja, para se envolver. Quantos pais influenciam filhos para tomar cachaça, irmãos? A serem desonestos, a ganhar dinheiro de qualquer forma. Passa por cima de tudo e de todos, enfim. Precisa prosperar, mas não sabe fazer uma oração.
A gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. Dentro da minha família, eu assisti um pai mês passado, vendo a vida do filho se arrebentar inteira. Por quê? Porque ensinou errado. Ensinou errado. E ainda exaltava o filho, porque o filho era o cara lá fora. Era o bambambam da sociedade. E hoje está ali todo arrebentado. Porque um pai não ensinou a maneira certa do filho se portar. Porque ele nunca se portou. E hoje a vida está uma tragédia. Você sabe o que é o grande problema? A gente pensa que as coisas acontecem só com o povo lá fora, irmãos. Esse é que é o grande problema nosso. Uma vez eu vivenciei uma mãe, não foi agora, tem uns 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás é diferente dos dias atuais. O filho assumiu a sua homossexualidade. Ela ficou muito mal. E uma coisa que ela relatou para mim, essa mãe relatou para mim, que isso marcou a minha vida. E é por isso que eu estou falando isso para vocês hoje. Falou assim, eu pensava que essa história acontecia só em novelas e em filmes. Essa coisa está acontecendo aqui na minha casa, aqui dentro da minha casa. Meus irmãos, as coisas más acontecem conosco. A gente não está isento das tempestades da vida, é o que foi ministrado aqui hoje pela manhã. As tempestades vêm. E entenda que Deus não nos livra da tempestade. É enganoso você achar que você está em Deus, você está livre da tempestade. Não, não vai estar. Mas nas tempestades Deus nos levanta, irmãos. Na tempestade Deus, Ele cuida de nós. Na tempestade a gente jamais vai estar sozinho quando nós estamos na presença do Senhor. Agora, que essas pessoas que estão na tempestade lá fora não têm Deus, elas irão se sucumbir. Elas vão se autodestruir. E elas vão para o caminho mau, para o caminho ruim. E isso marca a vida delas para sempre. Portanto, irmãos, vamos ser essas pessoas que incansavelmente sejamos intercessor. Amém? Graças a Deus. E por fim, quero concluir. Jó era um homem, tá? Como todos os homens. Comum. Com responsabilidades diárias. Eu fico imaginando se esse homem tinha tantos bens. Então ele tinha, né, o tempo dele era corrido. Não era fácil cuidar de todos esses bens que ele tinha. Ele tinha uma agenda lotada. Mas era um homem extremamente zeloso em sua vida espiritual e familiar. E é por isso que ele teve uma família feliz e saudável. Esse é o desejo que eu tenho para as nossas vidas, irmãos. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para todos nós. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Vamos ler todos juntos? Preocupe-se mais com o que você a seus filhos. Outro, valorize o tempo com seus filhos, influenciando-os positivamente. E por fim, pais, orem mais, intercedam mais, clamem mais pela salvação e espiritualidade de seus filhos que Deus lhes deu. Amém? Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos leve, né, a um nível mais alto, mais claro, a um nível de um entendimento maior do que é o padrão de um cristão na sua casa, né? Entendam que um verdadeiro homem de Deus não é aquele que conhece a palavra de Deus. Hoje tem muitos sábios, né? Pessoas que falam a palavra de uma forma, né, uma eloquência violenta,
maravilhosa. Mas o mais importante é viver. O mais importante é o seu filho ver em você a pessoa de Jesus Cristo. Ver em você um homem que carrega a cruz. Um homem que é mais fácil de dar do que receber. Aquela pessoa amável. Aquela pessoa dedicada ao Senhor. Aquela pessoa que se quebranta na presença do Senhor. Aquela pessoa que tem horror ao mal. Aquela pessoa que tem horror à ganância, ao egoísmo. Jó não foi essa pessoa. Eu queria que você, papai, orasse nesse momento e colocasse a sua vida diante do Senhor. E você, esposa desse homem. E vocês, filhos deste homem. Eu queria que vocês, se caso desse assim, você conseguir, chegue próximo a essa pessoa e ore por ele. Você, esposa, intercede pelo seu esposo. Você, filhos, se o seu pai estiver aqui, chegue próximo dele, abençoe seu pai, ore pelo seu pai. Se o seu pai não estiver aqui, não tem problema. Deus alcança, né? A sua oração vai até ele. Esteja orando. Vamos interceder nesse momento em favor da vida, né, desses homens valentes. E se também essa palavra falou ao seu coração, você pode até conversar com Deus dizendo assim: Deus, eu quero viver isso também. Às vezes a mamãe precisa também de viver dessa forma, como o papai vive, né? E às vezes vocês, filhos, também precisam viver algumas coisas que o próprio Jó viveu. Então vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Levante aí, abençoe, irmão. Sai da atmosfera carnal e entre na espiritual. Conecte-se com Deus. Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui. Abra o seu coração. Coloca o seu coração na eternidade nesse momento. Fala assim: Senhor, eis-nos aqui como pais. Pais muito amorosos, sim, muito amorosos. Mas que precisam aprender também. Aprender de uma forma, a viver de uma forma digna à tua palavra. Uma forma que precisa impactar o coração dos filhos, a levá-los a uma eternidade. Uma vida temente ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de santificação. Portanto, eu peço a Ti, Senhor, abençoe rica e abundantemente a vida de cada papai aqui. Que eles sejam direcionados pelo Senhor, que haja uma porção do Teu Espírito aqui esta noite, Senhor, e que o Senhor esteja manifestando a Tua graça, fortalecendo a vida de cada papai. Que cada papai aqui possa se sentir, sair daqui constrangido e reconhecendo a forma que se deve portar. E que eles saiam daqui dessa noite, Senhor, através de uma voz do Espírito Santo, que eles vão sair daqui diferente como eles chegaram, com uma decisão de viver da forma como se deve viver. E para isso, Senhor, eu conto com o poder do Senhor. Eu sei que as minhas palavras, elas não têm poder nenhum, mas o Teu Espírito Santo que está aqui, ele tem o poder de promover mudança. E eu oro, Pai, em favor dos Teus servos aqui, dos Teus filhos, que haja, Pai, uma abundância de vida no testemunho deles, na vida deles. Que haja Jesus na vida deles. E eu quero, Pai, abençoá-los aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, amém.